Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite. Peço que compartilhem a live, quem estiver entrando. Mande para os amigos, coloque os coraçõezinhos. A live vai ter um tema muito importante. A gente vai falar sobre armas, liberdade, democracia, todos os temas que envolvem o nosso dia a dia, envolvem diretamente a nossa vida, nossa democracia. Na Semana da Pátria, é tão importante a gente fazer essa reflexão sobre essa independência que a duras penas conseguimos, e que independência é essa que temos, o que precisamos para nos tornarmos um país melhor. Caminhamos para novos rumos? Sim, mas quais são as dificuldades que a gente tem hoje de estarmos com a nossa democracia em dia, de amarmos a nossa pátria e podermos ter o Brasil que nós merecemos? Mais uma vez estou dividindo a live com meu querido amigo, deputado federal Sanderson. Quero dar boa noite, deputado. Boa noite, Mariana Lescano. Sempre muito bom falar contigo. E hoje temos aí inúmeras pautas e assuntos a serem debatidos aqui por nós. Trocando uma ideia, né? Você apresentando o teu ponto de vista, eu os meus pontos de vista, e eu acho que os nossos ideais e ideários são mais ou menos parecidos. Provavelmente lá no final da live nós vamos ver que o meu pensamento, a minha análise sobre uma série de assuntos aí que nós conversávamos antes de entrar na live são muito próximos ou muito parecidos com as suas análises. Com certeza, deputado. Tenho certeza disso, aliás. Acredito que muito da nossa luta pela democracia, a luta por um Brasil melhor, né, a luta pela mudança que a gente precisa para progredir, esteja sendo consolidada com o senhor estar no Congresso Nacional, nos representando e diariamente, diuturnamente, realmente lutando por uma nova política, por um novo Brasil e pela verdade, né? E eu começo nossa live que fala sobre liberdade, armas, democracia, falando sobre democracia em razão da nossa Semana da Pátria. Ontem é um dia que eu estava muito feliz, né? 7 de setembro sempre é um dia muito feliz para mim, né? Eu tenho um patriotismo como um valor muito forte em mim, vim de uma família militar, desfilei sempre o 7 de setembro enquanto estava no colégio militar. Então, realmente é um momento que eu faço uma reflexão muito forte em relação a isso, aos rumos do nosso país. E aí fiquei muito feliz que a gente logo hoje já conseguiu fazer uma live para alertar as pessoas, né, do que é importante que a gente pense, do que é importante que a gente reflita e que a gente não pode deixar de falar. Até eu quero parafrasear uma das frases do Olavo de Carvalho, que ele diz assim: chamar de democracia um país onde a maioria conservadora não tinha, nem podia ter nenhum canal para expressar sua opinião, é coisa de fingir psicopata. A democracia no Brasil começou com a campanha do Bolsonaro e já querem acabar com ela. Por que a gente precisa estar atento a isso quando a gente fala em democracia e liberdade de expressão? De uma forma ou de outra, toda vez que os conservadores, que as pessoas da direita expressam a sua opinião, elas acabam sendo censuradas. Hoje mesmo a gente teve uma notícia muito triste que o Dallagnol, que fez parte do desmonte da maior corrupção que o Brasil teve, e foi uma marca muito importante para nós, a Lava Jato, porque ela mostrou o que estava acontecendo no nosso país e por que sofríamos tanto. E ele recebeu uma punição do Conselho Nacional do Ministério Público por ter feito, em sua vida privada, uma opinião sobre um senador, o Renan Calheiros, em relação à época que ele poderia ou não assumir o Senado, dizendo que ele estar ali iria dificultar muito passar algum projeto que falasse em relação à corrupção. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve o promotor Eugênio Amorim, que também foi punido pelo Conselho Nacional, pelo CNPJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de uma fala também na sua vida particular, no seu Facebook, dizendo que achava que a esquerda iria acabar com o Brasil e também dizendo que não era comunista. Então, eu acho que essas ações, elas são muito importantes para que a gente pense até onde está essa democracia, até onde nós temos a nossa liberdade de expressão, o quanto é difícil hoje a gente modificar
todo esse aparato que foi construído ao longo de 30 anos nas instituições, nos agentes que estão dentro da instituição, que acabam, de uma forma ou de outra, querendo ainda que se permaneça a política que não foi eleita, né? Falo muito com o doutor Silvio Munhoz, a política dos não eleitos, que são aquelas instituições que não foram eleitas, mas que querem comandar o Brasil. O que o senhor acha, deputado? Essa decisão do CNMP, na minha observação, claro que é uma decisão que acho que pode ser modificada judicialmente ainda, até junto ao STF, mas é uma decisão que pode trazer um precedente muito ruim, porque tolir um agente do Ministério Público, e nós vimos qual foi a mensagem, não é uma mensagem nem sequer agressiva, na mensagem não tem no corpo dela nenhum crime, nenhuma infração, não há ali injúria, difamação, não há nada, apenas uma crítica de um cidadão que em redes particulares, em redes sociais particulares, teceu ali uma crítica a um homem público, um senador, como os deputados, como o presidente da República, os governadores, os agentes políticos são homens públicos e a crítica faz parte, inclusive, do processo de aprimoramento do sistema político. Então, vi com maus olhos a punição, ainda que administrativa, é uma punição sem fins civis ou criminais, é uma punição administrativa de advertência, me parece. Mas, mesmo assim, é algo que não condiz com o Estado democrático de direito, onde as pessoas têm direito de tecer críticas. Claro que os abusos criminosos ou os abusos a danos à imagem, à honra e algum abuso material pode ser corrigido nas esferas judiciais. Agora, achei que o Conselho Nacional do Ministério Público agiu mal ao reprimir ou publicar uma reprimenda contra alguém que estava tecendo apenas críticas a um agente político, um senador. Mas... E é importante, né, deputado, que a gente destaque que o senhor falou que essa decisão ela pode ser modificada no STF, mas acho que há menos de 2 semanas atrás, o próprio STF se manifestou mantendo a punição do promotor Eugênio Amorim aqui do Rio Grande do Sul, que falava nas suas redes sociais também alguma coisa no sentido de que a esquerda ia acabar no Brasil e que ele não era comunista. Então a gente já tem um precedente muito forte em relação a isso, e agora novamente com o Dallagnol, que tem, independente das pessoas gostarem, não gostarem, acharem certo alguma atitude ou não, tem uma importância histórica para nós em relação ao Lava Jato, doou parte da sua vida para salvar o nosso país da corrupção, né? Se hoje nós estamos conseguindo avançar um pouco, a gente com certeza tem que levar em consideração o trabalho desse excelente profissional, né? Claro. Não, e os precedentes do STF não são positivos nesse aspecto, porque nós tivemos um inquérito chamado das fake news, inquérito instaurado pelo STF, uma investigação conduzida por um ministro do STF para apurar situações que não são criminosas, situações que tratam de casos de críticas que alguns deputados fizeram a ministro do STF ou a outros agentes políticos. Então, veja que realmente, como tu citasse aí uma frase de Olavo de Carvalho, realmente nós não vivemos numa democracia consolidada, porque na democracia, liberdade de expressão, liberdade de pensamento são algo sagrado, é algo, melhor dizendo, é algo sagrado. E isso não está sendo respeitado justamente por aqueles que deveriam zelar pelos preceitos constitucionais, né? O Supremo, então, nesse aspecto, tem decidido contrariamente aos preceitos constitucionais
de democracia, de liberdade de expressão, de livre pensamento, e isso é muito ruim. Agora, importante registrar, Mariana, que não há dúvida que há aí uma espécie, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Há, sim, uma espécie de caça às bruxas à Operação Lava Jato e aqueles que combatem a corrupção. E veja, essa caça às bruxas não parte do Poder Executivo, até porque não teria como partir. O presidente da República não tem ingerência sobre o Ministério Público, sobre o Poder Judiciário, né? Agora, quando a gente vê, tu citaste aí o caso do doutor Eugênio Amorim, sendo reprimido por uma opinião dada, sem nenhum crime ali cometido, sem nenhuma infração perpetrada, é algo triste, algo ruim para a democracia, algo que depõe contra, inclusive, o fortalecimento que precisa ocorrer às instituições como Ministério Público, Poder Judiciário, própria Polícia Federal ou as entidades, as forças policiais do Brasil, as forças de investigação do Brasil e, portanto, sempre é importante nós, sociedade brasileira, de modo geral, agentes políticos, eu como deputado federal, ou senadores, ou vereadores, todos os agentes políticos, deputados estaduais, manifestarem-se contrariamente a esse tipo de decisão que não contribui em nada com o fortalecimento da democracia, com o prestigiamento dos princípios que norteiam as repúblicas, e um desses princípios é justamente a liberdade de expressão, né? Se tu, numa república democrática, não pode dizer o que pensa sem jamais, eu não estou falando aqui prática criminosa. Sim, sem ofender, sem mentiras, né? Sem qualquer... Claro. Aqueles tipos penais que nós já temos, né, deputado? Calúnia, claro. Difamação, injúria, que é sempre uma ação respeitosa. Agora, tem aquela frase também, né? Eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Não é porque eu não concordo com o que determinada pessoa diz que ela não pode falar. É isso que é a liberdade de expressão, né? E a minha verdade, e quando a pessoa fala algo contrário ao que eu acredito, não quer dizer que ela esteja mentindo, ela meramente tem um ponto de vista diferente, e é isso que hoje está muito confuso, nebuloso, porque se nós temos determinadas... se as pessoas se manifestam com opiniões que são contrárias, inclusive contrárias às instituições que não foram eleitas, né? Quando a gente fala no governo dos não eleitos, que eu converso muito com o doutor Silvio Munhoz em relação a isso, é porque hoje o STF, ele está governando, sim, em contrariedade com a política, com o pensamento do governo federal, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, inclusive numa linda ação que foi feita pelo Brasil todo, do Eu Vim de Graça, né? E que a gente conseguiu mostrar qual era a nova política que queríamos contra a corrupção, e ele tanto combate a corrupção que hoje está tendo que as instituições se insurgirem para tentar frear essa nova forma de fazer política. E é isso que é o mais difícil de combater, né? Qualquer mudança de paradigma ou mudança de direção tende a sofrer resistência. Isso é natural. Qualquer segmento da sociedade que haja uma mudança drástica de comportamento, as resistências virão, como estão vindo. Mas as resistências devem ser superadas pela sociedade, pelas forças vivas da sociedade. Não é esperar que alguém vai nos salvar, não. Nós, brasileiros, precisamos, como Mariana, tu tens feito de forma brilhante, levantado essas questões em redes sociais, que, afinal de contas, hoje, as redes sociais são os comícios, as falas em praças públicas de antigamente. As redes sociais são utilizadas para isso, né? Quando tu cerceia, por exemplo, quando o STF cerceia perfis de cidadãos brasileiros que não cometeram nenhum crime apenas porque teceram críticas a esse ou aquele agente político, ou a esse ou aquela instituição, o Supremo está colocando
uma mordaça na boca dos cidadãos, porque hoje o cidadão se manifesta via rede social. Ninguém mais vai para as praças para fazer discurso. É verdade. Ou não há mais aquele clima que talvez há 20, 30, 40 anos atrás havia dos comícios, enfim. Hoje as pessoas se manifestam via rede social. Quando tu cerceia um perfil de mídia de um cidadão, tu tá botando um esparadrapo na boca desse cidadão e tu não quer que ele se manifeste. Né? E mais uma vez, repito aqui, abusos criminais, infracionais, contra direitos civis de imagem, de honra, isso aí, o direito, ou prejuízos materiais, inclusive, podem ser reparados. Já há canais próprios para fazer esse tipo de enfrentamento. Exatamente. Nós temos aqui um projeto de lei que trata das fake news, né, que tramita aqui no Congresso. Não vejo nenhuma necessidade desse projeto seguir adiante, porque, primeiro, como eu disse, já há legislação, tanto penal como civil, para atacar qualquer tipo de abuso. Sim. E segundo, porque está muito claro, todos aqueles que são favoráveis à aprovação dessa lei são justamente aqueles que são contrários à democracia, ou têm sido, pelo menos, contrários à democracia, à liberdade de expressão, né? E, casualmente, são pessoas hoje relacionadas à oposição à esquerda, casualmente. Sim. E alguns poucos parlamentares que foram eleitos pela direita, mas que hoje se dedicam a levar adiante qualquer pauta que seja patrocinada, qualquer pauta que venha, porventura, causar prejuízos ao governo Jair Bolsonaro. E esse PL, que é o PL da fake news, é muito importante a gente sempre lembrar dele, não deixar morrer esse assunto, porque o que ele fala é de ter, né, agências reguladoras, e essas duas agências reguladoras que tem no Brasil hoje, se nós olharmos o perfil delas, são bem preocupantes, e elas é que vão dizer o que é fake news e o que não é. Isso é completamente censurar o pensamento, não respeitar a diversidade de pensamento. Né? Com respeito à educação, a gente consegue sim ter o diálogo, ter a democracia, e qualquer atitude que desvirtue disso, existem os meios legais, né, deputado? Só quero dar um oi para Iana, para a Aline Araújo, que está aqui conosco, a Sandrinha, grande deputado Sanderson, que alegria, o Rafael Alvinho, meu amigo Loba, que está aqui conosco. Boa noite, chefe Sanderson, ele está dizendo, a Guita, o Marlon, a Maguila, o Everton, que está aqui conosco, o Ayrton, parabéns pela live, o Marco Mendes, sucesso, Mariana. Eles são do projeto Alimente com Amor, um projeto lindo sobre maus tratos, que até é um projeto de lei, né, que vai ser votado, eu acho, acho que entrar em votação essa semana no Congresso Nacional para aumentar as penas de maus tratos dos animais. Sim. Perfeito. E a Flávia, a sargento Flávia querida, está aqui conosco, mandando um abraço. Pô, sargento Flávia, um abraço a todo mundo aí. Mas a Flávia, ontem nós estava aqui com uma solenidade com o presidente da República e estava conosco aqui o Paulo Krambeck e a Luciana Krambeck. Ambos são tenentes da Brigada Militar, amigos, colegas da Flávia. Isso. E falamos com o presidente Bolsonaro ali, tiramos uma foto, o Paulo Krambeck tirou uma foto com a Luciana também, e daí, eu não me lembro quem foi, um deles falou, nós somos amigos da sargento Flávia. O presidente fez assim, Flávia. Então, a Flavinha, nossa amigona, e pessoa corajosa e valente que nós admiramos sempre. E decente, honesta, e algo que... Honestidade é algo básico, não é atributo, não é qualidade, mas infelizmente no Brasil não tem sido algo básico, por isso que às vezes uma pessoa honesta chama atenção, porque... É verdade. Não. Vai dar um beijo pro Taceli, pra Paula também, o Celso tá aqui entrando. Taceli, meu grande amigo lá de Santo Ângelo. O Taceli acho que é mesmo, mas agora ele anda por Osório. E, deputado, agora, indo nessa linha da questão da democracia,
Se a gente continuar falando sobre as questões do STF, são tão grandes, né? A gente tem a questão agora da Amazônia, que depois de ter sido apreendido 7 toneladas de manganês, que eu acho, se eu não me engano, que iriam para a China com contrabando, eles pediram explicação de por que o exército estaria na Amazônia. Então, são inúmeras questões que acabam nos apavorando e nos mostrando que nós temos realmente que manter, né, a nossa conduta firme, mantermos unidos, né, as pessoas que estão pelo correto, que estão querendo proporcionar um futuro melhor para todos. Mas eu queria falar muito também da questão da democracia com a liberdade, né, que é um assunto que o pessoal me mandou muita mensagem, que é o quê? A liberdade, os direitos individuais, a liberdade das pessoas de escolherem. Né? Hoje a gente está falando agora da dificuldade que nós temos de expressar o pensamento e a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de que a nossa liberdade individual seja respeitada em questão ao armamento. Né? Tem um projeto de lei que está também, né, deputado para ser votado e não se consegue pautar, que inclusive falaria até da questão dos CACs, né? Que após 5 anos de registro, eles poderiam ter o porte de arma. Lembrando que para ser CAC, ser caçador, atirador e colecionador, existem inúmeros requisitos, né? A investigação social, capacidade técnica, capacidade psicológica, há um investimento, há sim uma regra para isso, mas mesmo depois de tudo isso, é possível que não se consiga o porte. E a gente tem também. Primeiro eu quero falar dos CACs, saber como é que está essa história, depois eu vou entrar na questão dos vigilantes, porque teve uma situação semana passada muito triste, né, da morte, mais uma morte de 2 vigilantes em São Paulo, e eles mandaram muitas mensagens para que a gente também entrasse nesse assunto. Mas em relação aos CACs, como anda essa questão no Congresso Nacional? A gente tem uma instrução normativa da Polícia Federal, a gente tem um decreto que está ou não está para ser aprovado, como é que está, deputado? Nós temos o projeto de iniciativa do Poder Executivo, o projeto construído pelo governo Bolsonaro, nós contribuímos, inclusive, projeto 6438, 2019, que foi encaminhado no final do ano passado, e foi encaminhado com uma mensagem de urgência presidencial que tramitaria em regime especial. Aí, com a chegada da pandemia, foi feito um diálogo com o presidente da Câmara e foi dito, não, vamos deixar então, considerando a pandemia, vamos retirar o regime de urgência e, assim que possível, nós, no segundo semestre, vamos tratar de pautar esse projeto, discutir e votar e aprová-lo. Claro que vai ter a discussão, a esquerda vai votar contra, nós, direita, vamos votar a favor, temos voto, inclusive, para isso, para fazer com que o texto original seja votado e aprovado. Mas o fato é que nós estamos já em meados de setembro e o presidente da Câmara não pauta o projeto, contrariando um acordo que nós tínhamos feito lá no início desse ano, em março desse ano. Então, esse projeto tem que ser pautado, tem que ser... Nem relator foi indicado ainda, e quem indica o relator é o presidente da Câmara. E esse projeto dá ali as linhas gerais sobre porte, registro, porte de arma de fogo, registro de arma de fogo, aquisição de munição, aquisição de armamento, de arma de fogo, quantidade de armas a serem adquiridas, tipo de armas a serem, que terão a venda permitida, etc. E o projeto, então, vai ser votado, tem que ser votado. Né? Se não for votado até o final do ano, a partir de janeiro do ano que vem, troca o comando da Câmara, um novo presidente da Câmara vai chegar, e nós imaginamos que seja alguém mais familiarizado, mais à direita do que o atual, e aí nós teremos, sim, de qualquer maneira, um cenário melhor do que o que nós temos hoje. Né? Mas nesse projeto ali, há uma flexibilização para porte de arma, CACs, tu falasse bem, ninguém tem mais prática ou habilidade ou familiaridade ou é acostumado com o trato com arma de fogo do que atirador. Afinal de contas, eles treinam semanalmente para competições ou para o hobby. E vale aqui também registrar, Mariana, que o perfil dos CACs é um perfil muito enquadrado com as normas, muito de ordem, seguimento da legislação,
Os CACs, como regra, né, eu, na verdade, não conheço algum caso prático de algum CAC que tenha feito, usado uma arma de forma abusiva ou uma arma de forma ilegal para atacar alguém. Esses dias conversando com o delegado Mauro, que, tipo, que já está aposentado e hoje faz parte de algum clube de um clube de tiro aqui em Porto Alegre, ele me disse que em 16 anos ele não viu, ele não teve, que ele dava os portes na época que era com a civil, ele não recolheu nenhum. Eu não conheço nenhum caso. Já vi casos de CACs reagirem a assalto, a baterem em bandidos, criminosos ali, agindo em nome de interesse público, em absoluta defesa da sociedade. Agora, não conheço de algum CAC que saia na rua dando tiro para cima, ou que beba, ou que use arma embriagado, por exemplo, né? Ou que abuse do direito de ter essa licença. Então, importante, né, deputado, que a gente lembre que há toda uma regra, né? A Polícia Federal também está ali por trás, nós temos o Exército, instituições fortes, instituições com caráter, honestas, que estão ali também fazendo a fiscalização e a verificação, né? Enquanto, no criminoso, nada disso acontece, ele permanece cada vez se armando mais. Nós temos dos 25 países mais seguros do mundo, os 25 países são armamentistas. Nós temos Estados Unidos, nós temos Nova Zelândia. Então, e o Brasil, ele é o 12º país menos seguro, né, com maior índice de criminalidade e não é armamentista. Não há como nós querermos dizer que a arma tem a ver com criminalidade. A arma tem a ver com criminalidade quando ela está na mão das pessoas erradas, dos criminosos. Em 1980, Estados Unidos e Brasil tinham o mesmo número de homicídios, 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Aí os Estados Unidos pegou, fez uma política de segurança pública conservadora, tolerância zero e armamentista. Hoje, passado todo esse tempo, em 2020, nós temos uma taxa de homicídio nos Estados Unidos de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Enquanto no Brasil, a gente tem uma taxa de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, não há como a gente querer... Os números nos mostram que o discurso, né, do armamento matar, do armamento aumentar a criminalidade, ele é falho. O armamento, ele aumenta a criminalidade quando está na mão do criminoso. E para tirar da mão do criminoso, é preciso que a sociedade também esteja armada. Porque aí sim nós vamos começar, junto com as forças policiais, conseguirmos ter cidades mais seguras e assim avançar na luta contra o crime. Que isso sim é parte da segurança pública, parte dos policiais, combater o crime. Mas o cidadão, ele tem que poder se defender. Quando nós falamos em o cidadão estar armado, nós estamos falando de armas por amor, armas por liberdade, né? Armas para defender aquilo que amamos, as pessoas, os patrimônios. E também a gente não pode esquecer, deputado, que todos os regimes totalitários, aonde estiveram as maiores atrocidades da humanidade, eles desarmaram o povo. Exato. Não, isso é uma pesquisa recente, Mariana, apontando que países onde o cidadão tem direito de exercer o direito de defesa via arma de fogo tendem a ser mais seguros do que os que proíbem. Então, né, tá muito claro, né, que porte de arma de fogo para defesa é algo que traz segurança às famílias, segurança individual para o cidadão e também para fazer exercer o direito de defesa da sua propriedade. Nós tivemos aí inúmeros casos na campanha, ou no interior, na colônia, ou em fundo de campo. O produtor rural, né, via-se aí refém de criminosos que invadiam propriedade, faziam reféns os moradores da propriedade rural e não tinham direito a sequer se defenderem, porque não tinham, eram proibidos de salvarem suas vidas, porque o Estado que aí estava, desde a FHC para cá, um Estado anárquico de FHC, Lula, Dilma, toda essa turma, dizia que não, proibia o direito de defesa, né? Bandidagem podia andar armado, com armas de grosso calibre, inclusive, fuzis, aí não tinha problema. Agora, o cidadão não podia ter arma para sua defesa, né? Então, hoje,
já melhoramos bastante. Houve até a publicação de uma portaria, de uma instrução normativa da Polícia Federal, de número 174, que, dentro dos limites legais atuais, estabeleceu ali uma desburocratização, mas não é o suficiente. Para desburocratizar mesmo e para permitir que as pessoas possam exercer seu direito de defesa com arma de fogo, só com a aprovação da lei, que é o projeto encaminhado pelo Poder Executivo 6438, que precisa ser pautado e votado quanto antes aqui na Câmara Federal. Mas falando ainda sobre omissão, sobre leniência, sobre atraso, sobre mora, nós temos aqui na Câmara parado há meses e meses e meses parado a PEC que já foi aprovada lá no Senado, que extingue o foro privilegiado. Está aqui parado. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se emenda na pauta, né? A alegação de que no coronavírus, na pandemia, não teria condições de fazer a discussão, né? Eu acho que nós temos, sim, condições de fazer a discussão. Outros temas já foram discutidos, temas complexos foram tratados aqui na Câmara e houve boa discussão e foi votado e foi aprovado. E como esse tema foi muito bem discutido e votado e aprovado com larga margem no Senado, é um tema que a Câmara vai servir como Câmara revisora, né? Acho difícil algum parlamentar poder se justificar perante a sociedade votando contra o fim do foro privilegiado, né? É até importante que a gente destaque, né, deputado, o caso da deputada Flor de Lis, né, que tem um homicídio consumado, autoria já garantida, e ela está solta. Todo mundo que estava envolvido no crime foi preso, menos ela. Aí a gente tem a deputada solta. Em compensação, a gente tem 2 profissionais que são punidos, censurados, por terem colocado a sua opinião na sua vida particular. Então, mostra como é que é a punição no Brasil hoje, né? Eu acho que aí essa impunidade com a deputada, a gente mostra como acontece essa impunidade, que também vai descendo e acaba chegando no roubo, no tráfico, no furto. Claro. Não, e essa questão do foro privilegiado é algo que já passou do tempo de votar. O Brasil tem 55 mil pessoas que contam com a chamada com o foro privilegiado, que é uma instância especial para julgamento. Todos os cidadãos brasileiros são julgados por um juiz comum e alguns atores políticos são julgados de forma diferente. E aí tem deputado, tem senador, mas tem juiz, tem promotor, tem governador, tem ministros, né? Isso já passou do tempo de ser extinto no Brasil. Isso alimenta a nossa impunidade. E aí, além disso, né? Além disso, a gente tem a imunidade parlamentar, que daí faz com que, mesmo com o crime consumado, a autoria já caracterizada, algumas pessoas, como a situação da Flor de Lis, estejam em liberdade, enquanto os outros que cometeram o mesmo crime, estão respondendo a uma situação, estão presos, né? Porque acho que a prisão em segunda instância, imunidade parlamentar, foro privilegiado, são situações que hoje ajudam muito a impunidade e motivam o crime ser um bom negócio no Brasil. Claro, mas a imunidade tem a ver com as opiniões dos parlamentares. A imunidade, é verdade. A imunidade tem a ver só com as opiniões. Qualquer crime cometido pelo parlamentar ou por um juiz, por um promotor, tem que ser julgado por um juiz comum, né? Exatamente. E em alguns países, nem mesmo o presidente da República possui foro especial em razão da função. É o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump comete um crime, ele é julgado por um juiz comum. Para questões criminais apenas. Para questões civis, não. Para questões criminais, se ele cometer um crime, ele vai ser julgado como qualquer cidadão norte-americano. Na Alemanha, por exemplo, o presidente da República na Alemanha tem foro especial. A primeira-ministra já não tem. Só o presidente da República na Alemanha tem. Nem o primeiro-ministro, no caso a Angela Merkel, conta com foro especial por prerrogativa de função. Mas é algo que precisa, sim,
Então, mostra o caminho de nações sérias que estão combatendo a corrupção, combatendo a impunidade, e que a gente precisa, né, trabalhar também para isso, fazer o caminho e não manter privilégios, de certa forma, que não são aderentes à função, né, que não vão impedir a pessoa de fazer uma função positiva para a sociedade, exercer bem a política, se posicionar, né, a imunidade parlamentar dentro dali das questões políticas, do trabalho, a gente entende que ela é necessária para o bom exercício da profissão. Mas, fora isso, todo o aparato que foi formado por fora é para que não se consiga chegar nos crimes que não tem a ver com falas políticas ou que não tem a ver com algum exercício dentro do Congresso Nacional, dentro da vida política, e sim crimes que acabam prejudicando a sociedade, como a corrupção, que hoje é o grande mal a se combater, né? Perfeito, ainda é. Com tudo que já foi feito, nós estamos acompanhando agora a questão da Covid. Cada semana é uma ação da Polícia Federal ou do Ministério Público, enfim, para reprimir ações abusivas praticadas por agentes públicos, gestores públicos. Aí já tivemos governadores envolvidos, prefeitos, secretários de Estado, algo muito ruim num momento especial, onde a população devia estar toda, a nação deveria estar toda unida, buscando soluções para a saída da crise, e nós vemos aí gestores, ou falsos gestores, na verdade são bandidos disfarçados de gestores, que desviam recursos, superfaturam equipamentos, compram equipamentos com especificações que não são as indicadas, né? Superfaturam totalmente. Pagando sobrepreço para enriquecerem ilicitamente, né? Então, apesar da Lava Jato, apesar de várias operações, parece que muitos não entenderam que não há mais espaço na política ou no serviço público ou no trato da coisa pública, não há mais espaço para roubalheira, para desvio, para corrupção, para prevaricação. Eu concordo com o senhor, mas eu também acho que a gente sempre fala, né, que a gente tem que combater a corrupção, e acho que isso é o maior mal, o maior câncer. Acho que é o pior legado que o PT deixou para nós. Ele é um inimigo da nação, sim. Mas a gente tem também que olhar de uma maneira positiva e esperançosa que alguns crimes que foram cometidos durante o Covidão, né, durante o Covid, que hoje é a operação do Covidão, já estão sendo presos, já estão sendo afastados de seus cargos. Ou seja, há uma agilidade maior, né? A Polícia Federal está conseguindo trabalhar mais livremente para ir contra essa corrupção. Se nós pensarmos há 3 anos atrás, já durante a pandemia, durante o processo ainda de pandemia, nós estaríamos investigando os crimes de corrupção da pandemia, governador afastado por ter roubado dinheiro em relação à pandemia por desvio. Então, eu acho que já é um passo positivo, que já mostra que a política hoje já é outra, que nós temos, sim... A rapidez com que os casos do Covid, do desvio de dinheiro destinado a combate ao Covid, a rapidez com que está acontecendo é algo brilhante, algo a ser motivo de aplauso. Exatamente, a gente tem que referendar o trabalho dos policiais federais, excelente, né? Claro, e do governo. A Operação Lava Jato tinha, em média, 3 anos de delay. 3 anos de delay, em média, alguns até mais, mas 3 anos de delay. Enquanto que aqui a Covid está acontecendo em quase que em tempo real. Sim. Né? Isso porque os mecanismos de controle, CGU, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, inclusive, fornecendo dados. O Ministério da Saúde tem fornecido dados, planilhas. Nós destinamos para o município X tantos respiradores. Esses são os números. Então, tem como fazer o rastreamento. Né? Agora, é verdade. Num estado corrupto, como nós vivíamos até pouco tempo atrás, nada funcionava. A Polícia Federal tinha que fazer todo um esforço para buscar dados e informações para chegar lá no foco da informação, no foco probatório. Agora não.
todo mundo agindo, ao contrário do que alguns têm insistido em dizer. O presidente Bolsonaro tem toda a dedicação, tem feito todo um esforço para combater a corrupção, como os brasileiros esperam e merecem. Exatamente. E eu acho que o Covid está mostrando isso. E esse dado que eu estou trazendo, com os ministérios todos ajudando, CGU ajudando a Polícia Federal no menor tempo possível, buscar esses dados, é algo que comprova que realmente o Estado hoje, com toda a dificuldade, claro, né, mas o Estado está se aprimorando ou está avançando no enfrentamento e no combate à corrupção. E outro dado importante é que o presidente Bolsonaro já nomeou 1.000 policiais federais em 1 ano e meio, mas já autorizou a publicação do edital para mais 2.000 vagas. Então, serão 3.200 novos policiais federais nomeados em 4 anos. Vai ser o efetivo da PF aumentará em 30% numa única gestão. Isso nunca aconteceu no Brasil. Que maravilha. E não custa dizer que quem faz a investigação são os agentes federais ali, os policiais federais, que não adianta ter equipamento, ter viatura, ter os melhores aplicativos de inteligência e de investigação, se não tiver o homem ou a mulher policial lá na ponta para fazer a investigação. E o presidente está dando aqui, está aqui as ferramentas para buscar-se, e a Polícia Federal é quem mais é a instituição que lidera esse enfrentamento à corrupção e ao crime organizado no Brasil, né? Então, se a presidência da República está dando meios da instituição investigar, é muita canalice dizerem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não enfrenta como deveria enfrentar a corrupção e o crime organizado no Brasil. Concordo totalmente com o senhor, deputado. Inclusive, acho que essa resposta rápida, né, muito triste, são as ações que a gente vê durante o Covid, que é uma pandemia que tantos prejuízos trouxe, né, às famílias, ao cidadão, à sociedade, e que, mesmo diante disso, houve ações de corrupção. Mas se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, se não fosse o governo federal, se a Polícia Federal não pudesse ter todo esse aparato para poder trabalhar e a liberdade, né, por muitos anos as forças policiais foram massacradas, foram retirado o direito de trabalhar, de exercer investigações, de poder estar na rua, né, e agora isso ser devolvido às forças policiais e à Polícia Federal, que faz esse combate tão forte à corrupção, isso é maravilhoso. E o presidente Jair Bolsonaro eu até falei esses tempos aqui no Porto Alegre Sem Medo, a gente tem uma frase muito clara que é o quem protege quem nos protege, né? Que é quem protege os policiais que protege a sociedade. E o presidente, ele protege com ações como essa, investindo na polícia, deixando o policial trabalhar, com ações como aquela quando a gente perdeu aqueles policiais de São Paulo, naquela abordagem, ele foi visitar a viúva que estava com o neném recém-nascido, ele faz homenagem sempre ao policial que tomba. Isso é proteger quem nos protege, isso era alimentar a alma do policial que todo dia, independente da função que ele está exercendo, se é operativa, se é de investigação, se é de execução penal como a minha, mas que está ali imbuído de deixar a sociedade mais segura, ter um presidente que valoriza as forças policiais é algo motivante, é algo desafiador, e que vai, sim, nos dar muitos resultados, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas para isso a gente precisa, sim, que toda a sociedade esteja junto, esteja bem informada, e até eu queria fazer uma analogia em relação a isso, deputado, com o projeto de lei 399 de 2015, né, que é o projeto da legalização da maconha, que também está para ser pautado, acho que nas próximas semanas, não sei se amanhã ou nos próximos dias, e que é um projeto muito prejudicial, né? Porque se colocou também, né, dessa ideologia marxista, glamourizou a maconha, o uso dela, dizendo que o tráfico não é um crime violento, que se nós legalizarmos o uso, nós vamos acabar com o tráfico. Que é uma guerra isso não perdida. É verdade. O discurso que alguns irresponsáveis têm levado adiante aqui na Câmara isso é uma guerra perdida, nós temos que legalizar para buscar um novo enfrentamento e uma nova estratégia e tentar frear o avanço da droga. São discursos assim irresponsáveis, levianos. E veja, Mariana, esse projeto que não tem consenso, não tem o menor consenso, ao contrário,
toda a bancada da segurança pública, toda a bancada de direita conservadora é contrário, absolutamente contrário aos termos desse projeto, e mesmo assim o presidente da Câmara quer pautar. Projetos como eu falei, que tinha inclusive um acordo lá no início do ano para ser votado até a metade do ano. O do porte de armas, né, deputado? Eles dizem... Ele não pauta. Agora, o projeto da liberação da plantação de maconha, ele quer pautar sobre os mais estapafúrdios argumentos, porque todos nós sabemos, né, que tem por trás aí uma indústria da droga, uma indústria maconheira para fazer do Brasil um paraíso da droga no mundo. Imagina um país desse tamanho, com um litoral gigantesco, com um clima favorável à festa, a bebidas, chopp, cerveja, enfim, com maconha liberado. Isso aqui ia ser uma Sodoma e Gomorra, uma bagunça geral, né? E isso nós não vamos permitir. Nós estamos trabalhando, inclusive, para que esse projeto nem seja pautado. Ele não é prioritário. Essa questão do canabidiol, que é uma das substâncias encontradas na cannabis sativa, né? Tem outras dezenas de substâncias. Essa substância do canabidiol pode ser separada, né, sinteticamente, pode ser separada em laboratório. Não precisa plantar maconha para tu ter o canabidiol, né? Isso, outros países já utilizam essa substância para enfrentamento de doenças sem plantação de maconha, né? Então, mais uma pauta que o presidente da Câmara está forçando a barra para pautar, né, para levar a votação, e nós temos aqui que contar com pessoas como você, Mariana, que sempre está muito atenta, sempre atilada e atenta a essas questões, e levá-las às redes sociais. E diferente do que dizem, né, deputado? Com informações idôneas, honestas, reais, dando conta de que, primeiro, essa substância pode ser adquirida de outra forma, pode ser extraída de outra forma, pode ser levada à indústria farmacêutica de outra forma, que não há a menor estrutura fiscalizatória no Brasil para permitir plantação de maconha. Quem vai fiscalizar? Quais plantações serão para fins medicinais e quais não serão? Então, não tem a menor plausibilidade um projeto nesse sentido, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Deputados de esquerda com pauta, parece que até para enfrentar a sociedade brasileira. Me parece até que aí há um vilipêndio, assim, um ataque, uma espécie de uma afronta. Vamos votar para votar maconha agora, liberar dentro de uma pandemia, numa votação remota, né? Exatamente. Iludindo, e é importante iludindo com a sociedade com sofismas que são aí... O argumento de saúde. Meias verdades, que na verdade são mentiras, porque inventaram uma história de que o canabidiol, a maconha pode... Não é por aí, nós não permitiremos, né? E, ao contrário, eu acho até que nós deveríamos retificar a Lei 11.343, lá de 2006, tornando novamente crime usuários de maconha, usuários de droga, como era até a Lei 6368, de 76, que era passível de prisão em flagrante o cidadão que era detido com uma maconha ou com uma paranga de cocaína. Hoje não cabe mais prisão. É um crime sem pena. Houve a despenalização... E passado desde 2006, com a nova lei, né, deputado? Passou de 2006, abrandaram a pena para o usuário, quer dizer, hoje a gente não consegue prender o usuário. Não é nem abrandaram. Nada acontece. Passou todo esse tempo e qual foi o resultado? Fortalecimento do tráfico, fortalecimento das facções criminosas. Explodiu e ainda querem dizer que o tráfico explodiu. 2006 para 2020 são 14 anos, exatamente nesses 15 anos que surgiram as quadrilhas fortes. No Rio Grande do Sul nós temos os tais dos manos, os bala, porque é muito lucrativo hoje tu comercializar
ainda que clandestinamente, maconha e cocaína, crack, né? Porque como o usuário não é mais penalizado, houve quase que um incentivo do Estado ao consumo de droga. Tu vai ali em Copacabana, Rio de Janeiro, na praia, todo mundo fuma maconha. Parece que é legalizado, né? Até 2006, o cara pego fumando maconha era levado para a delegacia, agora não pode mais. Sim. Então, na minha observação, é voltar a penalizar o usuário de droga, maconheiro, para que com isso, claro que não vai ser só essa ação, mas que com isso também freiemos o avanço da traficância, do tráfico de drogas, milionário inclusive, né? E aquele discurso de que maconha não tem problema, não. Maconha tem problema sim, causa inúmeros problemas de saúde, causa inúmeros problemas sociais e familiares, e, sobretudo, enriquece e alimenta o tráfico de drogas. Cada cigarrinho de maconha traz com ele 1 ou 2 homicídios. Porque 70% dos homicídios no Brasil tem alguma ligação com o tráfico, direta ou indiretamente. Então, quanto maior a demanda, maior a procura, maior vai ser o preço, maior vai ser a rentabilidade, maior vai ser o lucro. Lei da oferta e demanda. Né? Agora imaginava, não, vamos liberar o uso e não vai aumentar o tráfico. Óbvio que aumentar como aumentou, e foi nos governos... Importante também a gente destacar, deputado... Nos governos petistas de Lula, 2006. Lula entrou em 2003. Isso. Né? 3, 4, 5, 6, aprovou essa lei e deu no que deu, estourou a traficância e agora precisamos desfazer esse ciclo negativo, voltando a reprimir aqueles que vão ali, consomem drogas, compram de forma clandestina, obviamente, e alimentam o tráfico. E é importante a gente destacar que a liberação da maconha, ela vai haver uma taxação, né, de imposto. Quer dizer, toda vez que nós vamos aumentar a taxa, vamos aumentar a renda do Estado, vai ser taxado o imposto, obviamente aquele produto vai ser mais caro, vai se continuar com o mercado ilegal, com o tráfico. É o que aconteceu no Uruguai. Acontece com o cigarro. No Uruguai aconteceu isso. Uruguai. E ainda vamos ter mais um problema, porque provavelmente naquela taxação de tributo, naquele comércio haverá corrupção de dinheiro público, quer dizer, ainda assim nós vamos estar causando mais um problema ainda para todo o aparato investigativo, para a sociedade. Eu acho muito engraçado que se fala tanto, né, que legalizar a maconha vai diminuir a criminalidade, né, sendo que essas mesmas pessoas dizem que o tráfico não é um crime com violência, então eu não consigo compreender às vezes muito bem qual é o discurso. E essas mesmas pessoas que dizem isso, quando são perguntadas sobre o porte de arma, a política armamentista dizem não, as armas vão aumentar a criminalidade, mas os números nos mostram que, bem diferente, todos os países que liberaram a maconha tiveram um aumento da criminalidade. O Uruguai é exemplo disso, e todos que tiveram a política armamentista implementada, porte de arma para o cidadão de bem, tiveram uma diminuição do homicídio. Então, quando nós estamos falando em nossas liberdades individuais, nós estamos falando disso, da gente poder viver uma sociedade segura e não uma sociedade que está dando lobby para maconha, glamorizando algo que vai nos deixar mentalmente prejudicado. E aí é muito mais fácil até de nos controlarem, né? Claro. E aí, um dos argumentos que tem sido utilizado, mas o álcool é liberado e também causa problemas de saúde, problemas sociais, claro, né? Nós precisamos melhorar, assim como já melhorou muito o tabagismo no Brasil, o consumo de cigarro normal, de fumo, nós precisamos também melhorar a questão do uso de álcool, o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Agora, é preciso assinalar que dificilmente tu vê uma pessoa, como nós vimos as pessoas drogadas, né, arrancar uma janela da sua casa para dar para o traficante para consumir droga. O alcoólatra, aquele viciado em álcool, ele não arranca uma janela para comprar uma garrafa de cachaça. O viciado em droga, para ver, olha a diferença da gravidade, ou a diferença da lesividade
da cocaína, por exemplo, ou das drogas, comparando com álcool. O sujeito que é viciado em cerveja, por exemplo, ele não vai... não tenho cerveja? Ele vai dormir. Enfim, ele não vai roubar a sua família, como os drogados fazem, roubar a família, às vezes, como eu disse, situações que nós já presenciamos, o sujeito arrancar uma janela, vender para poder comprar droga, né? Então, a droga é algo desgraçado que tem que ser sempre enfrentada. Esses discursos levianos e irresponsáveis que buscam a legalização da droga no Brasil precisam ser enfrentados, rechaçados e afastados da possibilidade legislativa, da possibilidade jurídica. Isso é algo que não pode... Nós temos outras prioridades, muitas outras prioridades. Países que estão mais avançados no aspecto educacional não liberaram. Como é que nós aqui, com um elevado número de analfabetos, com pessoas sem instrução, com pessoas que não têm saneamento básico, metade da população brasileira não tem saneamento básico, 60 milhões, a gente quer liberar maconha. É verdade. E ainda, né, enquanto isso, avanços importantes para nós são deixados de lado, né? E até agora, só para a gente finalizar, deputado, pessoal, eu queria que a gente só fizesse aquele comentário em questão da situação que ocorreu em São Paulo, né? Em que os vigilantes, eles estavam fazendo o trabalho, a escolta dos armamentos acho que eram de cigarros, e aí eles foram surpreendidos pelo bandido, acabaram fazendo a troca de tiro, eles morreram. Um dos bandidos que está envolvido, inclusive, era foragido do sistema prisional. Uma das questões que a gente tem que pensar é que a segurança privada, ela também ajuda a sociedade a ser mais segura. Ela também está a serviço da sociedade. Ela também impede, muitas vezes, de que alguns crimes ocorram. E hoje, dentro do serviço, eles não podem contar com armamentos de alto calibre. Por exemplo, muitos não conseguem contar com um fuzil 556, que é um armamento que cada vez está mais nas mãos dos criminosos, com maior facilidade. Então, muito difícil de tu reagir, às vezes, com uma pistola contra um fuzil 556. Para quem não sabe, é como se fosse reagir entre uma arma e uma flor, realmente, né? É uma discrepância absurda. E, além disso, quando eles saem do seu trabalho, eles são expostos à criminalidade que tenta o tempo inteiro ir contra eles durante o trabalho, porque eles não têm o porte de arma. Embora tenham treinamento, tenham uma vida social investigada, tenham bons antecedentes. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa também cuidar, além da nossa segurança pública, da nossa segurança privada, que está tão exposta à criminalidade, né, deputado? Claro, é uma segurança complementar. A segurança privada não tem o objetivo, os segmentos que atuam na segurança privada, são vários, tem transporte de valores, tem segurança pessoal, tem segurança orgânica, segurança residencial, predial. O objetivo é complementar a segurança pública. Isso. E ajuda demais, né? Importante é registrar também, Mariana, que os operadores da segurança privada não costumam dar ocorrência, tanto quanto os CACs, são pessoas enquadradas, respeitadores da lei, até porque precisam terem ficha absolutamente limpa para poderem atuar. Se não tiver ficha corrida limpa, não podem atuar como profissionais de segurança privada. Mas precisa também que o Estado lhes dê segurança jurídica, lhes dê autorização para terem o porte de arma, portarem arma de fogo fora de serviço, porque imagina o vigilante ou o segurança privado que está fazendo segurança de um banco, ele reprime um assalto, por exemplo, 6 horas da tarde ele tem que pegar a arma dele, entregar lá no escaninho da empresa e ir embora de mão limpa. Sendo que durante o dia ele reprimiu ou ele evitou um assalto prendendo os assaltantes. Então, isso é coisa só do Brasil, isso em outros países não é assim. E aqui no Brasil, segurança privado não pode ter um porte de arma. Bem, nós temos situações que são tão abusivas, produto de um esquerdismo doentio que pautou o Brasil por muito tempo. Policial penal, até pouco tempo, não podia ter arma.
Não. Policial penal. Eu, quando comprei a minha, eu só podia comprar 380. Eu não podia ter calibre que antes era o restrito, que era o 40, e não podia ter, tive que comprar 380, que a gente sabe, né? Explicando para as pessoas, tem um poder de parada, ou seja, é um pouco poder de parada. O 380, acho que os criminosos nem sei mais se compram, porque realmente ele tem um poder de parada baixo. E eu não podia comprar porque eu sou policial penal e naquela época não se podia ter acesso aos calibres restritos. O governo Bolsonaro veio com a dificuldade de pautar, o que ele fez? Transformou 40 ou 45 a 9 milímetros em calibre permitido. E por isso que eu pude ter a minha arma comprada por mim. Já. Então, desfazer todos esses nós e os agentes de segurança privada acabam sendo vítima na mão dessa irresponsabilidade do Estado, que por muito tempo, agora, claro, nós estamos retomando, ainda temos resistência. Eu acabei de dizer que o presidente da Câmara não pauta esse projeto, mas isso aí vai passar. Nós temos eleição para o presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem e a tendência, nós temos voto para isso, imagino, que nós colocarmos alguém ali que seja imparcial. Ninguém quer parcialidade. Nós queremos apenas que seja imparcial, que vote, que paute os projetos, independente dele, como presidente da casa, gostar ou não gostar, né? Então, esse segmento dos vigilantes, servidores, agentes de segurança privada prestam um belíssimo serviço no Brasil, apesar do estorvo que o Estado tem imprimido contra esses profissionais que deviam merecer aplauso, inclusive, por estarem ajudando os profissionais de segurança pública. E não, estão ali, trabalham. O empresário, o empreendedor que vai investir em segurança privada, ele é um teimoso, porque ele vai encontrar tanta resistência, ele vai encontrar tanta burocracia, tantos obstáculos para ele poder empreender, que o melhor é ele pegar esse dinheiro, aplicar num investimento financeiro, fazer uma aplicação e não gerar aí 400, 500, 600 empregos, às vezes, 600 famílias que tiram dali o sustento, né? E o empresário acaba, não, pô, eu tenho que gerar alguma coisa boa para o meu país, gerar emprego. Mas para eu gerar emprego, eu vou ter tanto sacrifício, vou ser tão penalizado, que é muito mais fácil eu pegar esse valor e botar numa poupança, botar numa aplicação e não me incomodar, né? É verdade. Então, o Estado precisa, até nesse ponto, ajudar, não estorvando, não atrapalhando. Exatamente, deputado. Já chegamos no nosso tempo. Eu quero mais uma vez agradecer. O pessoal mandou muitas mensagens. Quero mandar um beijo para a Mari dos Santos, para a Helenara, que estava aqui nos acompanhando, o Marcão, né, que está sempre me ajudando, sempre me recebendo as minhas incomodações, minhas perguntas e me guiando nesse caminho aí, sempre com muita solidariedade, muito carinho. Quero agradecer muito ao Marcão. Mandar pro César, pro Sérgio, para minha tia Neca, que está sempre me assistindo, para a Lu Gonçalves, que também estava aqui conosco, e para todos que estavam nos assistindo, um grande abraço, agradecer muito, uma live muito especial, mais uma vez. Quero agradecer ao senhor deputado Sanderson por estar fortemente imbuído de representar o nosso Brasil, de nos representar aqui do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, com um trabalho honesto, com um trabalho que vai, tenho certeza, contribuir para um novo futuro promissor. É de coração que eu agradeço e me espelho muito, né, na forma que o senhor faz política, na sua incansável luta contra a corrupção, a favor dos policiais, a favor das políticas armamentistas, a favor do que é correto, do que é certo, do que é o melhor para todos nós. Muito obrigada mesmo. Abro para o senhor fazer as suas considerações finais. Mariana, mais uma vez, parabéns pelos temas que nós abordamos aqui. Saibas que você também é orgulho para nós e motivo de motivação em buscarmos cada vez mais melhorar diversos segmentos da sociedade. E conte sempre conosco aqui em Brasília. Um abraço a todos aqueles que estavam nos assistindo. Uma ótima semana de trabalho. Mariana, eu sei que tu está com um projeto político prestes a iniciar. Desejo toda a sorte e sucesso para ti. Tu tens qualidades, inteligência, honradez
dedicação, comprometimento social suficientes para fazer com que o porto-alegrense tenha orgulho de poder contar com alguém com o teu perfil na Câmara de Vereadores. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns, e enquanto cidadão, muito obrigado pela contribuição que você, como cidadão também, está dando e dará, tenho certeza, muito mais nesse projeto político que logo terá início. Obrigado e boa noite para todos nós. Muito obrigada, eu que agradeço o senhor estar aqui comigo, me ajudando, me acompanhando e abrindo os caminhos para que eu possa seguir a minha caminhada da melhor forma possível e com exemplos tão maravilhosos como o senhor. Até a próxima, um grande abraço, um beijo a todos, boa semana, muita fé em Deus e vamos embora. Beijo! Obrigado.